Passion, inspiration, people, George Roberts Thoughts. Bom, gente, para vocês que estão entrando agora, é com muito prazer que hoje a minha convidada de hoje, né, é essa professora, ela é especializada em adversidade étnica e educação. É com muito carinho que eu aplaudo de pé hoje o sucesso dessa professora de história fantástica e faz a maior diferença na vida de muita gente. Maria Cristina Teixeira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos começar a nossa live, né? Muitos de nós já conhecemos, né, quem é a Maria Cristina, mas para os novos, o novo público que ainda não conhece, né, essa professora famosa no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, gente, conta pra gente quem é Maria Cristina Teixeira. Filha de um casal. Meus pais eram semi-alfabetizados, muito trabalhadores, e da minha família, né, que eu digo irmãos, irmãs, sobrinhos, eu fui a primeira a cursar uma universidade. Eu gostava muito de ler quando eu era pequena, e meus irmãos, eu sou uma das filhas caçulas, depois de mim tem só um irmão. E o que acontece? Eu tenho uma irmã que tem 2 anos a mais do que eu, então ela estava em série mais adiantada. E tudo que a minha irmã lia, os paradidáticos que eram passados na época, não era ainda para minha série, mas eu lia também, eu gostava muito. E eu aprendi a ler sozinha. Eu estudei sempre em escola pública. Quando eu fui para a escola pública, os 6 anos, eu mal porcamente sabia escrever meu nome, e aí chegou no final do ano, eu não tinha aprendido a ler, e a professora me reprovou. E quando eu cheguei em casa, nós morávamos num sítio com outros familiares, que não só meus pais e meus irmãos, e meus primos, meus irmãos, riram muito, porque eu havia ficado reprovada. Mas como eu não sabia ler, eu vim com aquela prova, tudo vermelho. E quando eu cheguei, eles disseram, a escola era bem próxima da minha casa, e ficou reprovada, e aquela zoeira. Então, naquelas férias, que outrora, na época em que eu era criança, as férias eram de dezembro a março. Agora não, né? Não mais. E o que aconteceu? Durante as férias, eu não sei como, não me pergunte como, mas eu peguei a minha cartilha, pompou meu gatinho e aprendi a ler sozinha. Retornando o ano letivo, isso eu estou falando da primeira série, eu cursei só meio ano, porque quando eu cheguei, eu já sabia ler e naquela época era permitido que o aluno passasse no meio do ano. Então, o que acontece? Eu fui aprovada no meio do ano. Os mesmos colegas que haviam sido aprovados no ano anterior, eu voltei a estudar com essa turma. E daí eu segui. Quando eu terminei o ensino primário, eu fui estudar em outra escola pública, que era a Escola Monteiro Lobato, e lá eu fui até o antigo 2º grau, o ensino médio para nós hoje, né? E eu tinha uma professora muito querida, chamada Virgínia, e eu estou falando assim, no final da minha adolescência, nós estávamos em pleno final do período militar. E essa professora de história, ela tinha um senso bastante crítico, lá no Monteiro Lobato, professora Virgínia. E aí eu comecei a me interessar por história. Comecei a gostar de história. Até então eu não gostava das aulas de história. Eu gostava muito de ler, mas eu não tinha essa vocação. E quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade, mesmo que fosse pública. Nós moramos na Baixada Fluminense, as universidades ficam no Rio, Niterói, Seropédica, enfim. E eu fui trabalhar na casa de uma parenta minha, uma prima,
e ela era professora, isso também me influenciou, para que eu pudesse cursar a faculdade. E aí eu passei no vestibular para a Universidade Gama Filho, cursei licenciatura e bacharelado de História. Quando eu estava no segundo ano do curso de História, eu resolvi me inscrever em algumas escolas. E uma escola chamada Rio de Janeiro, eu fui nessa escola, me inscrevi. Fui no antigo Colégio Princesa Isabel, e lá no Colégio Princesa Isabel encontrei também uma jovem, né, que estava se inscrevendo, e ela me falou: você já foi no SEMI? Eu falei: mas aquela escola grande, aquela escola classe média para classe média, média para classe média alta, né? Falei: então tá, eu vou. E fui ao SEMI, preenchi um cadastro. Isso era janeiro, eram férias de janeiro. Eu, no segundo ano de faculdade, havia cursado o segundo ano, quarto período, e me inscrevi. Na época era um senhor chamado Gerson, era um diretor chamado Gerson, e dias depois ele ligou, deixei o telefone da casa da minha prima, porque eu não tinha telefone em casa, e minha prima me avisou: olha, ligou o diretor do SENI e falou que você vai lá fazer uma entrevista. Eu fui no SENI, fiz a entrevista com o diretor, eles tinham um contrato com a Gama Filho, né, de aceitar estagiários. E quando eu estava lá esperando para ser atendida pelo diretor, eu encontrei, assim, uma pessoa que eu considero uma irmã querida, amada, Sandrinha. E nós fizemos a entrevista junto. Ele aproveitou e fez uma dinâmica com nós duas fomos aprovadas, e quando iniciou fevereiro, o ano letivo, nós começamos a trabalhar. Eu fui estagiária do SEMI por 2 anos, fiz o primeiro ano de estágio, no segundo ano meu contrato foi renovado, e depois disso eu me formei, né, e fiquei mais 10 anos no SEMI, trabalhando, e assim, a escola a quem eu devo tudo. Meus primeiros alunos foram minhas cobaias. Eu não esqueço de quando eu entrei a primeira vez em sala de aula, e era a antiga quinta série, que hoje chamam de sexto ano. E o diretor, na época, mandava que nós usássemos um jaleco branco. E quando eu entrei em sala de aula, que eu via que eu, jovem, 22, 23 anos, e eu vi aquela garotada olhando para mim com aquele olhar curioso, que é próprio da criança que sai do ensino primário, né? Eu não sabia o que fazer. Eu falei: e agora? O que eu faço? Essa garotada olhando para mim com aqueles olhares curiosos. Eu falei: o que eu faço? Eu me lembro que eu tremia tanto que a primeira coisa que eu fiz foi colocar as 2 mãos dentro do bolso. E aí eu me apresentei e comecei naquela semana a trabalhar. E aí já não era mais o diretor Gerson, né? É bom que seja dito isso. O diretor, nesse inteirinho, após eu e Sandrinha termos sido aprovada, ele foi dirigir a Rejabel de ensino. E aí chegou uma diretora nova, muito elegante, uma mulher loira, muito bonita, que era a diretora Thelma Pacheco. E ela valorizou bastante nosso trabalho. Éramos bem jovens, era um grupo de professoras bem jovens, e nós fomos aprendendo no dia a dia, mas assim, extremamente dedicadas, extremamente perseverantes, né? Aquele grupo de professoras, Tereza, Marilza, Mônica, Sandrinha, tinha uma professora também chamada Vera Pinho. Então, era aquele grupo, aquela garotada, a Beth, na época, dava aula de geografia, a Beth, que foi coordenadora, né, dava aula de geografia, e nós todos regulávamos idade, com alguma diferença ou não, e foi assim, a escola que me abriu o caminho. Tudo que eu tenho, eu
agradeço a esse princípio, e eu creio que eu tenha mandado muito bem no primeiro ano, porque no segundo ano de estágio, no primeiro ano de estágio, nós ganhávamos 50% do valor do piso salarial do professor. Então, se o piso salarial hoje for R$ 10, nós ganhávamos 5 por hora aula. Era o contrato do estágio, tudo certo. E no segundo ano de estágio, nós ganharíamos 70%. E o que acontece? A Thelma me chamou à sala dela e falou: Maria Cristina, como você, eu me lembro também, tinha um professor chamado Sérgio Eugênio. Você e o Sérgio Eugênio trabalham muito bem, eu vou dar ordem ao departamento pessoal que pague a vocês 100% do salário. Então, assim, foi um reconhecimento do nosso trabalho, extremamente perseverante, muito assunto que eu tinha que dar aula, eu ainda não havia estudado na faculdade. Então, todas as noites, quando eu chegava, eu ia para o SENE, dava aula, chegava em casa por volta de meio-dia, 1 hora, almoçava, descansava um pouquinho e pegava o meu livro, que, por sinal, não era livro do professor, me lembro, o primeiro livro didático, eu tive que ir na Penha buscar, na editora IBEP, se eu não me engano, e eu tinha que fazer o exercício em casa, e isso me ajudou muito, porque o meu livro não tinha resposta. Não era livro do professor, me deram um livro idêntico ao do aluno. E muito assunto eu ainda não havia estudado. Né? Eu não havia visto, por exemplo, independência dos Estados Unidos. Eu tinha que dar aula sobre a independência dos Estados Unidos. Então, eu precisava estudar sobre a independência dos Estados Unidos. Isso aí me ajudou muito. E era um prazer tão grande com aqueles primeiros alunos, aqueles primeiros anos de escola, que os 2 últimos tempos, né, acabava, se eu não me engano, 10 para meio-dia, às vezes dava 12h15, e eu ainda estava com os alunos em sala de aula, aquele vigor, aquela energia, aquele prazer de estar com os alunos, de mostrar, né, um interesse, foi muito bom. E também no SENE eu tive colegas, né, exemplo, as pessoas nos servem de espelho, que me ajudaram muito. As colegas que já estavam há mais anos no magistério, é o caso da professora Selma, era o caso da professora Eliana, era o caso da própria Thelma Pacheco, né? E outros que muito contribuíram para a minha formação profissional. Então, era uma escola de classe média média e classe média alta, então o nível dos alunos também era muito bom, muito bom. Naquela época não existia celular, então a garotada lia, é isso. Então, essa trajetória, fazíamos passeios, eu lembro, eu acho que eu te mandei até uma foto, a caminho de Petrópolis, para o Museu de Petrópolis, né? Foi uma experiência muito bacana. E aí, ao longo da minha carreira profissional, pós-SENE, eu devo tudo a esse início no SENE, a essa primeira oportunidade. Olha a importância da primeira oportunidade. Verdade, né? Verdade. E com isso, você acaba fazendo a diferença na vida de muitos alunos, como eu falei para você, né, da diferença também que você faz na minha vida e assim na vida de outras pessoas também, porque eu fui seu aluno. Então, esse reencontro é um presente do universo, né? É um reencontro, imagina, depois de tanto tempo, podemos colocar que uns 25 anos, mais ou menos, por aí, né?
Já tem mais ou menos 25 ou 26 anos por aí que você foi minha professora. Mas você não foi minha professora em um ano. E eu não te esqueci, detalhe, eu não te esqueci, né? Foram 4 anos ou 5 anos consecutivos me aturando. 4 anos, 4 anos. Todo o segundo ciclo do ensino fundamental, né? Eu não, tem alunos que são inesquecíveis. É, passados anos, vocês todos adultos, né? E eu fui à Universidade Rural de Nova Iguaçu, no campus de Nova Iguaçu, assistir a uma palestra de consciência negra, tinha uma série de seminários lá e tal. E quando eu chego lá na Rural, eu reencontro aquela menina de cabelos cacheados. Quem era? Joana. Então eu vejo a minha aluna, eu não sei se era doutorado ou mestrado. É o doutorado. Doutorado, eu vejo a minha aluna, a minha ex-aluna, defendendo a tese de doutorado. E aí, depois da apresentação, então isso dá uma alegria imensa, sabe? Saber que você, em algum momento, contribuiu, né, para a formação desse aluno. E a primeira coisa que eu fiz, após cumprimentar a Joana, eu perguntei, e o seu irmão? E o George? Quer dizer, a gente não esquece, né? Às vezes você reconhece o aluno, não lembra. A Joana está dizendo foi mestrado, foi mestrado. Você não lembra mais o nome do aluno, mas você lembra não lembra o nome de todos os alunos, melhor dizendo, né? Mas você lembra com saudade aquele período, né? E daí eu fui trabalhando no SENE, após me formar, eu fui trabalhar em uma escola em Mesquita, né? Uma escola particular também. E o interessante é que lá era diferente do SENE, porque no SENE os alunos vinham todos do centro de Nova Iguaçu e de bairros vizinhos, né? E nessa outra escola particular, era uma escola de bairro, localizada ali em Mesquita, na beira da pista. Eu não sei se posso falar o nome aqui. Fica à vontade. Não tem problema, não. O Colégio Raquel Rechuem. E aí, a escola lá era de bairro e os meninos eles sabiam da vida do outro, porque eram vizinhos. Então, assim, a outra experiência que eu tive, uma escola também boa, bons alunos, é que eles moravam um perto do outro. E uma vez um dos meninos, ele pegou doença de rato. E aí os garotos falavam para mim, professora, ele pegou leptospirose porque ele fica brincando ali na beira do valão. Então, isso aí nós não víamos no SENE, porque vocês moravam em bairros diferentes, e lá eles eram vizinhos. Aí, no decorrer do tempo, passado algum tempo, eu fui Sandrinha, sempre ela, um anjo salvador na minha vida, me avisou que precisava de uma professora de história no Colégio das Freiras, no IESA. E aí eu fui, fiz uma prova, era uma prova escrita, aproveitei e dei um banho, porque perguntava, como é uma escola católica, né? Como é que você falaria do cristianismo? Trabalharia esse tema com seus alunos. Então, fui lá na antiguidade e até chegar à Idade Média e fui passando, fiz uma bela redação, trabalhei lá por 5 anos, trabalhava também, trabalhava muito, eu precisava sair daquela situação de pobreza, eu precisava ajudar meus pais, meus familiares, e aí eu trabalhava à noite também, numa outra escola, em Comendador Soares. Foi muito bom o meu aprendizado, porque já era uma escola de ensino médio e
Eu me lembro quando eu fui lá procurar um emprego, a diretora falou, olha, mas aqui é história econômica. Eu falei, tá bom. Falei, eu queria era trabalhar. E fiz uma boa amizade. Aí, só que nesse interim, eu passei para o Estado. Passei para o Estado, já estava trabalhando lá no SENI há bastante tempo, e eu não estava conseguindo mais conciliar as escolas particulares, que exigem muito, os pais exigem, né? Se o professor ele começa a ter alguma falha, há uma cobrança muito grande. E aí foi quando eu saí do SENI, saí do IESA e me dediquei ao serviço. Nos últimos 20 anos, né, a contar de 2019, foi quando eu me aposentei no Estado, eu passei a me dedicar somente à rede pública. Fui para o Estado em 1999 e depois passei para a rede FAETEC, que é uma escola estadual, mas pertencente à Secretaria de Ciência e Tecnologia, é uma escola de ensino técnico, né? E, olha, cada experiência nos faz crescer mais, Verdade. sabe? É isso que eu sinto ao longo desses anos de magistério. É. Né? Você tem uma vasta experiência, né? Tanto na escola particular e pública. Uma pergunta, né, que fizeram, eu achei bem interessante no meu inbox. Qual o seu ponto de vista, né, em relação à reforma do ensino médio, né, tanto na rede particular como na rede pública? A reforma do ensino médio, ela está acontecendo, né, para ser colocada em prática agora no ano de 2022. Uhum. O que acontece? A escola pública, ao longo dos anos, nós temos profissionais extremamente competentes, assim, sempre o mesmo trabalho que eu fiz na escola particular, eu faço questão de fazer na escola pública, e só que a criança da escola particular, ela tem condições melhores, muitas vezes os pais não trabalham o dia inteiro, né? E como é o caso de muitos dos alunos da escola pública. Então, o pai chega em casa, o pai, a mãe chega em casa, não tem condições de olhar o caderno, de olhar os livros, meu filho, o que você aprendeu hoje, porque a pessoa chega cansada, tem que fazer jantar, tem que se preparar para um outro dia de trabalho. Então, o aluno da escola pública, embora sejam muito bons, tá? Alguns perdem por aí. E a reforma do ensino médio, até onde me chega o conhecimento, ela vai colocar para o aluno a chance, primeiro, ela vai colocar para o aluno que é opcional, obrigatório mesmo, matemática, português e inglês. Uhum. Né? E que esse aluno ele pode optar, ele pode, por exemplo, abrir mão de sociologia e se dedicar mais à matemática se ele quiser fazer engenharia. Ele pode abrir mão de... ele pode, por exemplo, eu vou estudar biologia, química, física, porque eu quero fazer medicina. Uhum. Só que o que acontece? Eu duvido que um colégio São Bento da vida, um PH, um grupo da escola elite, de elite, ela vá deixar o aluno sem ter essa complementação. Então, se o menino não estuda arte, ele não vai saber quem foi Aleijadinho, por exemplo, quem foi Monet, ele não vai conhecer Shakespeare, enfim, ele perde
em relação à escola particular, que com certeza vai oferecer tudo isso, né? E o investimento em educação no nosso país, enquanto os países europeus, eu creio que também aí nos Estados Unidos, eles investem um caminhão, por assim dizer, né? Eles investem um caminhão de dinheiro na educação. Uhum. No nosso país, só se investe 5% do PIB. Né? E aí você vê um ministro da Educação falando que a universidade tem que ser para poucos. Né? E isso entristece. Se eu acreditasse, sou um exemplo disso, que universidade é para poucos, eu não teria cursado uma universidade. Uhum. Porque a minha família não tinha condições. A minha mãe sempre nos incentivou a estudar. Mas, pelas condições dos meus pais, eu só teria condições de ter concluído o ensino médio e pronto. Uhum. Né? Como é que vai para chegar à universidade? Como é que você vai pegar um trem? Como é que você vai pegar um ônibus? Como é que você vai tirar uma xerox? Como é que você vai fazer um trabalho de campo? Enfim, então, e detalhe, as escolas particulares no país, escolas particulares do nível do SENI para lá, para cima, né? Daquele bom nível que nós sabemos que o Colégio SENI oferecia aos alunos. São 15% aqui, no país inteiro. Então, a grande massa, o aluno pobre, preto, periférico, ele estuda em escola pública. E a escola pública tem que oferecer esses serviços de qualidade. Né? Eu me lembro, eu me aposentei em 2019 do CIEP, agora eu trabalho só na rede FAETEC, mas eu não estou em sala de aula, eu estou em centros de memória, reescrevendo a história, né? A Escola de Conde de Mauá, que eu trabalho hoje em dia, é uma escola centenária. Então, interessantíssima a história dessa escola, porque ela está intrinsecamente ligada à história da criação do bairro de Marechal Hermes, da Vila Proletária de Marechal Hermes, criada pelo próprio Marechal Hermes. Assim, interessante a história. Então, hoje em dia, eu trabalho com história, mas uma outra parte de recolher documentação, de escrever sobre personalidades que lá trabalharam, que lá estudaram, muito interessante. Então, assim, para concluir sobre o BNCC, né, sobre essa base do currículo nacional que está para ser implantada, eu espero que aqueles que estão colocando, os conselhos, né, que estão colocando em prática, façam com o coração, porque senão, novamente, o pobre perde. Né? Quando alguém chega de uma alta instância, né, do Ministério da Educação, vai à televisão e aos outros meios de comunicação dizer que a universidade é para poucos, ele está tirando a chance do sonho do menino pobre, que muitas vezes ele quer ser um médico, ele quer ser um professor, ele quer ser um pedagogo, enfim, ele quer ser um biólogo, né? Eu tenho uma pessoa conhecida aqui, também de origem pobre, mas ela quer fazer veterinária. O sonho dela é estudar lá em Seropédica, na Universidade Rural. Eu incentivo. Eu não acho que alguém tenha o direito de dizer você não pode, você é pobre, você mora na periferia. Né? O acesso à educação tem que ser para todos e não só para uma elite, porque senão se perpetuam as desigualdades no nosso país. Verdade. Muito
bom. Bom, nosso tempo está curtíssimo, gente, com esse assunto muito interessante, né? Como é bom esse reencontro. E hoje você pode falar, né, e colocar para o nosso público ainda assim as dificuldades, né, que o professor tem na educação do Brasil. Né? O professor ainda é uma classe que sofre muito, né? E tudo começa com o professor, né? Uma coisa que tem um dizer, sabe, Maria Cristina, que eu levo para a vida quando a gente fala que a educação é o maior passaporte para a liberdade do ser humano. Né? Exatamente, porque carro, herança, imóvel, isso aí você pode perder. Agora, a educação, que o seu pai e a sua mãe, o ensinamento, a educação, o acesso à cultura e educação que a pessoa teve, isso aí ninguém tira. Seu conhecimento ninguém tira. Tira. Né? Agora, tem uma coisa muito interessante, né? Que vamos chamar esse assunto, a gente tem pouco tempo, mas um assunto da atualidade. O que a Covid-19, né? O que a Covid-19 trouxe em forma de consciência histórica, ao seu ponto de vista, né, de uma profissional que faz parte de um centro de memória histórico hoje. Como você vê essa problemática da Covid-19, essa pandemia? Sim, George. Olha, tanto que quando eu fui tomar a segunda dose da vacina, a primeira eu fui com minha camisa, ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. Mas a segunda eu falei, essa tem que ser mais provocativa. Então eu peguei eu pedi a um rapaz que fizesse, mandei a foto para ele, coloquei uma foto da Frida Kahlo e coloquei, não sei se pode falar aqui, a foto da Frida Kahlo, olha a importância, né? Aí quem foi Frida, né? A importância do aluno ter acesso a um conhecimento pleno, né? E não só a determinadas matérias. E aí eu coloquei a foto da Frida, escrita "Não me calo, viva o SUS, fora você sabe quem". Né? Por quê? Olha a importância da ciência e da tecnologia, a importância do investimento. Essas vacinas foram feitas em pouquíssimo tempo. Verdade. Né? Então, o país precisa investir em ciência e tecnologia, sim. Nós precisamos de mais jovens nas universidades, nós precisamos das bolsas de estudo que são possibilitadas para que essas pessoas pesquisem, né? A importância do SUS no nosso país, porque se nós não se a saúde aqui fosse paga, não fosse universal, como seria a situação desse país de mais de 200 milhões de habitantes? Né? Então, a importância do estudo, do investimento em ciência e tecnologia é essencial. Então, assim, com pesar, saiu na imprensa, né, que os alunos que se inscreveram para o próximo Enem é o menor número em muitos anos. Quer dizer, por conta do quê? Por conta da pandemia. Como esses alunos, eu trabalho em Marechal é uma escola masculina, né? Os cursos são masculinos, tem pouquíssimas meninas. Esses alunos que vão terminar o terceiro ano na escola pública, muitos deles não têm acesso à internet, a um pacote de internet, então deixaram de assistir às aulas de reforço, não puderam ter acesso, né, em virtude da sua situação financeira. Eu me lembro de ter visto um caso de um aluno que ele falou: professora, na minha casa a gente só tem um celular e nós não temos pacotes de internet. Nós vamos lá
na lojinha e colocamos 10, 15 reais de crédito no celular e acaba rapidamente. Então, eu não posso assistir às aulas. Uhum. Então, a pandemia está aí, o aluno realmente é impraticável voltar 100% dos alunos para a escola, mas muitos foram prejudicados em virtude de não ter um apoio governamental, Uhum. né, para fornecimento de internet, de tablet, enfim. Agora, o menino rico, ele teve as aulas dele, ele pôde assistir as plataformas, tudo direitinho, vai aí a diferença entre escola pública e particular. Bem poucos, né, alunos da escola pública têm esse acesso, tem um celular, tem um computador, um tablet em que ele possa participar mesmo das aulas. Algumas coisas foram feitas. As escolas passaram a preparar apostilas com exercício para esses meninos sem acesso à internet. Mas o que acontece? Até bem pouco tempo, quando ainda não havia tido retorno do Estado, né, embora parcial, ele leva a apostila para casa. Mas como é que ele resolve aquela equação? Como é que ele traduz? Você entendeu? Então, é muito difícil para o povo. A grande massa da população é muito difícil. Esses 15%, 20% aí das escolas particulares, né, de boas escolas particulares, eles pouco perderam. Perdemos muito justamente o aluno pobre, preto, periférico. Né? A situação é complicada e você, como uma defensora, né, dos seus alunos, da educação, aqui em nome de todas aquelas pessoas, né, que já passaram pela sala de aula e tiveram a oportunidade de estudar com você, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Eu agradeço, sabe, eu sou uma coisa que eu falo e falo com muito orgulho, são dos profissionais que me deram aula, profissionais que souberam respeitar os nossos limites em sala de aula, sabe? E isso foi aquele caderno limpinho, aquela letra desenhada, aquele menino bem educado, muito inesquecível. Muito, né? Inesquecível. Mas, olha, é com carinho, sabe? Que em nome de todos os aprendizes, né? Cidadãos do mundo, e eu agradeço aos professores do Brasil, né? Você é uma representação desses professores, porque gostaria eu, né, como educador também, jornalista aqui fora, poder abraçar todos os professores, mas o que eu posso fazer através dos professores que eu tive, né, eu trazê-los mais para perto de mim, numa live, e conversar sobre o que é a educação. Qual é o poder, né? Tudo que a gente tem na vida, esse poderio que a gente tem nas mãos, é a educação, a filosofia, a leitura, é o aprendizado, né? Então, eu te parabenizo por isso. Mas eu não termino, a nossa live já era para estar acabando. É para acabar, gente. Mas eu não vou terminar sem fazer aqui com ela a minha rapidinha. Eu não vou deixar ela escapar da minha rapidinha. Vamos lá, então, né? Me dá um lugar. Um lugar? País ou estado? Um lugar, o lugar que você quiser. A estrela aqui é você, me dá um lugar. Olha, eu estive num local que eu gostei muito, fiquei encantada, e eu falei, quando eu me aposentar de tudo, eu quero morar aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Muito bom. Momento. Um momento? Esse que nós estamos vivendo aqui. Um livro. Eu vou te falar de um livro que foi... Eu tinha 15 anos, mas foi o que me despertou para a consciência racial no nosso país. É justamente isso. Minha irmã lia,
por obrigação da escola, né? Ela era de série mais adiantada e o livro ficava aqui em casa. Então, eu lia também. Eu me lembro quando eu li o livro do Aloysio Azevedo chamado O Mulato, porque, acostumada com romance, eu pensava que no final o mulato ia pegar lá, acho que a menina era Maria Rosa, ia se casar, enfim, viveriam felizes para sempre. Não, mas no final, pelo fato dele ser um mulato, ele é assassinado. E a Maria Rosa se casa com um branco português. Muito bom, muito bom. Um sentimento. Paz. Um medo. Que os próximos anos se repitam 2020, 2021. Ok, muito bom. Uma cor. Eu adoro rosa. Família. Base. Alunos. Amor. O professor. Professor. Eu havia até escrito alguma coisa, mas eu não me lembro. Deixa eu ver minha colinha básica aqui. Não estou encontrando. Vocação. Muito bom. Uma palavra que defina Maria Cristina Teixeira. Desculpa, eu não ouvi. Uma palavra que defina Maria Cristina Teixeira. Perseverança. Muito bom. Deus. Não entendi? Deus. Desculpa, eu ouvi baixinho. A palavra foi o nome Deus. Deus. Pode repetir? Posso sim. Para você, quem é Deus? Deus. É difícil, né? Mas está dentro de cada um. Muito bom. Gente, é isso aí. Hoje eu estive aqui de frente com a especialista em adversidade étnica e educação. A professora muito querida por seus alunos, Maria Cristina Teixeira. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses anos e por formar pessoas, né, através de tudo isso que você se especializa, que você passa na sala de aula. Eu tenho muito orgulho de, depois de tanto tempo, né, ter esse reencontro e conhecer mais sobre a sua vida, porque até então, gente, eu a conhecia só como a professora Maria Cristina, a professora que me deu aula de história. Hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar uma profissional, uma colega de trabalho, né? E ela vem aqui para contar para a gente dos obstáculos, das barreiras, né? De como foi difícil, uma trajetória muito difícil, mas uma trajetória de muita glória. E é isso aí que ela deixa para a gente. Ela é, sim, uma palavra que eu defino Maria Cristina seria perseverança. Uma mulher que correu atrás e acreditou. Acreditou muito que através daquilo que ela sabia, o que ela sabe, ela pôde passar e ela contribui muito para a educação no Brasil. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve e por abraçar a arte e a educação do nosso Brasil. Eu te aplaudo. Obrigada, meu querido. Obrigada mesmo. Um beijo. Parabéns pelo sucesso, né, na sua carreira profissional e continue assim. Inesquecível você é. Muito obrigado. Um beijo, muito sucesso para você. Beijo, meu querido. Obrigada, uma boa noite a todos. Um beijo para todos os ex-alunos que se encontram aí na rede. Muito bom. Obrigada. Quem não teve oportunidade de ver agora, vai poder ver depois, porque fica tudo gravadinho para vocês. É isso aí, gente.
A gente termina a nossa live aqui. Maria Cristina, te desejo em dobro tudo aquilo que você me deseja. Muito obrigado pelo seu carinho. E continue fazendo a diferença na vida de muita gente. É isso aí. A gente termina por... A gente termina. Beijo, querido. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a programação George Roberts Talks, seja pelo Instagram, seja na TV, seja na revista que eu escrevo, ou até mesmo escrevendo para o jornal. Vocês estão sempre acompanhando, aplaudindo, comentando. E muito obrigado pelo carinho de todos e a gente se vê em breve. Até mais. George Roberts Talks. News. Fashion. Inspiration.